A nossa energia pessoal pode ser entendida como aquilo que cultivamos internamente. As nossas emoções, pensamentos, estado de consciência e intenções. Isso acaba impactando a qualidade da nossa vida e os nossos relacionamentos como um todo. Para falar melhor sobre como funciona a nossa energia pessoal na nossa vida e como a gente está na polaridade positiva, a gente convidou a procuradora e mentora de espiritualidade e autoconhecimento, Edilvane. Se tu curtir esse episódio, compartilha com quem se interessar pelo assunto e siga o nosso canal. Então, seja muito bem-vinda, Edi. Para começar esse episódio, eu queria que tu trouxesse o que é a energia feminina. Eu acredito que na nossa sociedade a gente tem uma ideia de que ela seja essa questão para agradar, só da sensualidade na conquista afetiva, mas ela é muito mais do que isso. Eu queria que tu trouxesse o que é essa energia. Aí, Vicky, é um prazer de novo estar aqui, né, conversando contigo, minha fadinha. E sobre esse assunto que é tão importante na minha vida. Eu comecei a estudar sobre energia feminina mais ou menos ali em 2019, 2020, depois que eu me divorciei. Porque a gente sai de um divórcio querendo entender tudo, né? O que aconteceu? E eu me dava muito bem com meu ex-marido. E eu não estava entendendo, assim, o que tinha acontecido, assim, que chegou uma hora que desconectou. E uma das coisas que eu estudei naquele momento foi sobre energia masculina e energia feminina. E aí eu entendi que eu estava numa polaridade estranha. Mas antes de falar esse caso concreto, vou deixar aí um spoiler para o pessoal. Todos nós temos, todos os seres humanos têm energia masculina e energia feminina. E a gente vai usar aqui uma nomenclatura para ficar mais fácil a compreensão, mas na verdade, eu até prefiro usar os nomes Yin e Yang, né? Energia feminina, energia Yin, energia masculina, energia Yang. Por quê? Para não ficar aquele estigma de que só a mulher tem energia feminina, que só o homem tem energia masculina. Na verdade, todos nós temos as duas energias dentro de nós. E as duas energias, elas têm a mesma potência. Isso é muito importante de pontuar, porque a gente vive hoje numa sociedade que estimula muito as habilidades que são mais atribuídas aos homens, de energia, de ação, de proatividade, de ir para fora. E outras skills e habilidades que são mais atribuídas às mulheres, elas são consideradas menos importantes, digamos assim. Mas a energia feminina, ela está ligada com a energia da introspecção, do poder da intuição, do sentir, das emoções, do gerar, né? Da não ação, do aguardar, do não fazer. Acho que tu trouxe um ponto extremamente importante, que é a questão do quanto os homens também têm essa energia feminina, né? Acho que a gente vive numa sociedade que a gente pode ver claramente o quanto, inclusive, os homens são reprimidos, né? Essa questão de expressarem muitas vezes suas emoções, o que seria o lado feminino deles. As mulheres também estão sendo incentivadas a serem cada vez mais combativas, inclusive também aprisionarem seu lado feminino. Só que isso nas mulheres eu vejo que é até um pouco mais agravante do que nos homens, que já é um grande problema, inclusive social, né? Porque nas mulheres a gente sente alguma coisa, até a nossa regulação hormonal, toda a questão que a gente precisa ter esses momentos, o próprio nosso ciclo, ele já demonstra a perfeição da natureza, de ter momentos de mais expansão e introspecção. Porque faz parte da vida, a gente pode ver, inclusive, as estações, né? Tem o verão, que é aquela coisa de estar para fora, mas quando começa o outono, inverno, a gente vai recolhendo. E o quanto é bonito quando a gente respeita esses movimentos. Eu vejo que a gente está numa sociedade cada vez mais adoecida, porque a gente tem que estar sempre correndo. A gente não para olhar para dentro. E eu vejo que, geralmente, as pessoas que têm uma energia feminina, uma polaridade positiva,
que eu já quero que tu fale sobre isso, costumam conseguir fazer esse balanço muito bem. E é esse que é o ponto, né? Tem a questão positiva e negativa, tanto do Yin, do Yang, como tu trouxe, e como que tu vê dentro dos centros energéticos, como que funciona isso? Porque isso também, né, está muito ligado ao magnetismo que tu trabalha tão bem, e recomendo super, pessoal, porque o magnetismo dele só quem passa por essa experiência sabe, muito incrível. A Vicky, ela é suspeita para falar de magnetismo, porque ela sente muito no corpo dela, é muito bonito, eu adoro fazer essa prática energética com ela. Mas então, vamos falar um pouco sobre aspectos positivos e negativos da energia feminina e da energia masculina. Na verdade, não é bem um aspecto de polaridade positiva ou negativa. Quando essas energias estão, de certa forma, desequilibradas para cima ou para baixo. Então, vamos dar um exemplo assim, né? A polaridade feminina desequilibrada para baixo seria o quê? Seria aquela mulher que é mais submissa, que é mais depressiva, que é mais prostrada, aquela mulher que não tem aquele poder, aquele brilho pessoal, então ela se molda para caber em espaços, né? Ela usa máscaras para performar, porque ela não tem aquela coisa da essência do poder que vem do feminino, né? E a mulher na polaridade feminina exacerbada também pode ser, ela pode ficar muito dependente, né? Essa dependência emocional. Não que isso seja errado, tá? Mas eu vou trazer um discurso que a gente tem se discutido muito na internet ultimamente, que são as mulheres que querem os homens provedores, né? E não que a gente não goste, né, de algo assim, mas às vezes a gente ouve um discurso que está indo por uma coisa muito do tipo, parece que o cara tem que bancar tudo dela e ela não vai fazer nada, assim, né? Mas também sem julgamento, porque cada ser vem para experienciar. Mas aí contra toda a luta das mulheres no último século, né? Mas eu digo assim, essa coisa que sai, que é exacerbada, assim, sabe? Que daí a mulher não quer um relacionamento, ela quer um pai, né? Que é aquele que dá tudo, assim. Trazendo agora a parte gosto de pontuar, né? Só para a gente ter esse paralelo da energia masculina. O que seria a energia masculina exacerbada? Aí já é aquele homem que ele já é mais agressivo, que ele é mais violento, né? Que é o cara tóxico, né? E a energia masculina na polaridade negativa seria o cara que já é mais prostrado, né? Que já não consegue muito assim tomar uma atitude, não sai do lugar, não sei o que, aí que confunde um pouco com o cara que tem mais energia feminina também. Então, esses seriam aspectos de energia masculina e a feminina na polaridade positiva e negativa. Quando a gente fala de energia feminina relacionada aos chakras, é uma coisa muito, muito interessante. Porque, assim, comumente, a gente costuma dizer que os 3 primeiros chakras, os chakras de baixo, são os chakras mais vinculados à mulher, porque são os mais vinculados à terra, corpo, matéria. Aí o chakra cardíaco seria onde as duas energias se encontram, e os chakras de cima, né, o laríngeo, frontal e o coronário, seriam mais vinculados ao masculino. Por quê? Os homens são mais racionais, né, mais mentais, então é mais essa divisão, assim. Só que quando a energia feminina, ela tá equilibrada, primeiro, os chakras de baixo, que são os mais vinculados à mulher, eles realmente estão mais ativados. Por quê? Uma das coisas da energia feminina saudável é a conexão com o corpo, com o sentir. Então, o corpo não é só matéria, não é só dinheiro. O corpo também é sensação. O corpo é prazer.
Então, a mulher que está com a energia feminina equilibrada, ela tem primeiro o chakra básico, né, o chakra raiz bem firmado no chão, então ela tem o contato com a terra, ela se aposta do seu corpo, né, ela cuida do seu corpo, ela se alimenta bem, ela pega sol, ela bebe água, ela dorme bem, né, faz exercício físico e ganha dinheiro, né, faz dinheiro, porque isso também faz parte do feminino saudável. Aí você passa para o segundo chakra. Eu gosto de chamar, as pessoas chamam de chakra sacral, e eu tenho um rancinho desse nome, porque eu acho assim, cara, é um chakra sexual, é o chakra do prazer, eu gosto de falar essa palavra, Vicky. Até o tabu nos nomes dos chakras. É, e esse chakra para o feminino é essencial de ser trabalhado. Porque o feminino, ele tá ligado com o prazer, ele tá ligado com o sentir, tá ligado com as emoções, o elemento água, que é desse chakra também. E esses dois chakras inferiores, né, o sexual e o básico, são os chakras do quadril, que é a parte feminina por excelência, onde está o nosso útero. E é ali que ficam também guardados muitos dos traumas, os bloqueios das mulheres. Então, o feminino em equilíbrio, o feminino curado, a energia feminina, ela está muito presente, principalmente nesses dois primeiros chakras. Tem o terceiro chakra também, do plexo solar, que ele ressalta muito com a energia feminina saudável, porque é o chakra do poder pessoal, e é aquilo que a gente estava falando antes. O feminino saudável, ele é quem ele é. A mulher magnética é a mulher que é ela mesma em essência. O magnetismo feminino, ele está essencialmente ligado com o terceiro chakra, que é o plexo solar. Porque quando você é você mesma em verdade, apenas é, sem lei da atração, sem nada, as coisas chegam para você, naturalmente. Depois a gente tem o chakra cardíaco, né, que aí é as emoções, é o amar sem se perder, sem depender, sem maternar, né, é o amar natural. Outro chakra que é muito, mas muito importante de trabalhar, energia feminina, é o laríngeo. Por quê? Pode falar, Vicky. Não, eu tô só olhando aqui pensando assim, tu trouxe o laríngeo, eu sei no meu processo pessoal o quanto a gente libera coisas pelo laríngeo, né? E como mulher, a gente, principalmente, eu sou millennial, né? Eu vejo que as novas gerações estão um pouco diferentes. Mas ainda assim, quantos papéis sociais a menina tem que fazer de tal jeito, tal coisa. E aí tu ficava guardando as coisas e fica muito aqui. Fica demais. E fora que, se você for analisar anatomicamente, a laringe, ela tem a mesma anatomia do nosso órgão sexual. Então, o chakra laríngeo, ele também está ligado muito com sexualidade. E é bem como você falou, aquela coisa de liberar, né? Inclusive, eu vou conduzir uma imersão para mulheres agora no fim do mês de junho, aqui em Florianópolis, e uma das grandes coisas que nós vamos trabalhar nessa imersão é o laríngeo, é o poder da expressão, é a gente conseguir soltar tudo aquilo que a gente armazena. Porque o homem, apesar dos homens não serem tão estimulados a falar, né, dos seus sentimentos, e conversar, e fazer terapia, eles externalizam as suas emoções através da raiva, né, às vezes de um jogo de futebol, de uma luta, de um negócio, de um exercício físico, a gente guarda. Então, tem muita coisa que eu falei, né, essa coisa da expressão e da sexualidade no laríngeo também, que é muito importante. Depois a gente tem o chakra frontal, né, do terceiro olho, que a intuição é o poder feminino em essência, né? Não que todos nós não tenhamos, os homens também são muito intuitivos, é claro que sim. Mas a mulher, a gente sabe,
A gente sabe que a gente sabe. Fontes, voz da minha cabeça. A gente vê além, a gente se conecta com as coisas que não estão ditas, a gente vê o que não, a gente vê o invisível. E também, apesar do chakra coronário, né, tá no alto da nossa cabeça, ele ser mais vinculado à energia masculina, as mulheres em si são as bruxas dos nossos tempos, então a gente está acostumada com a magia, com o holístico, com o místico ao longo de todo o tempo. As mulheres eram as médicas, né, porque elas tinham ali o poder das ervas e da conexão com o espiritual. Então, o nosso chakra coronário também ele faz parte de forma muito importante de uma energia feminina em equilíbrio. É que eu acredito que o equilíbrio faça parte de tudo que é relacionado à luz, né? Buda falava muito dessa questão do caminho do meio para trazer o quanto o equilíbrio é importante. E eu vi o filme dele esses dias, por isso que eu tô com isso na minha mente, mas o quanto nessa questão energética, isso é muito profundo, porque se a gente não toma cuidado, a gente acaba tendendo a ir mais para um lado do que para outro. Por isso que, ao meu ver, pessoas que têm uma energia tão equilibrada acabam sendo tão atraentes magnéticas. Porque quantas pessoas a gente conhece, né, que conseguem equilibrar essas duas polaridades? Um exemplo que é muito famoso, que muitas pessoas da espiritualidade citam, é a Cleópatra, porque ela conseguia justamente ter essa questão feminina de ser uma mulher que era sensual, mas ao mesmo tempo ela sabia se impor, né? O quanto e olha toda a história, quantos anos passaram, né? Mais antiga que Jesus Cristo e ainda se fala dela, porque realmente foi uma pessoa muito especial. E quando a gente fala de energia, de como que tu vê essa questão da gente atrair ou repelir as pessoas conforme a nossa energia? Porque eu acredito que uma pessoa que tem um magnetismo saudável, ela justamente atrai as situações das pessoas, mas uma que muitas vezes tem desequilibrada até o contrário, né? Energia é tudo, né, Vicky? A gente sabe. O Wi-Fi que a gente está usando aqui para se comunicar, a energia, a luz que a gente está usando aqui também é. Então, assim, tem muitas formas de ver essa situação, tá? Eu gosto de dizer que todos nós somos magnéticos. Por quê? Porque a gente está sempre atraindo coisas para nós, né? Obviamente, o que está no seu redor é que são coisas que você atraiu. Só que quando a gente fala de magnetismo, a gente está falando de atrair coisas que a gente quer, né? Quem chega, quem ou o que, né? As coisas, o que chega para você são as coisas que estão ressoando com a sua frequência. A sua frequência, ela pode ser manipulada, tá? Como? De uma forma artificial, né? Hoje em dia a gente vê muitos gurus, aí você falou, né? Gurus da internet falando sobre magnetismo, como você ser uma mulher magnética, como ser uma pessoa magnética, como atrair as coisas para sua vida. E você pode ir até para um extremo, né? Não sejamos ingênuos, a gente está em 2026, ainda tem gente que faz trabalhos espirituais para conseguir as coisas, né? Eu fiquei chocada esses dias quando eu estava conversando com um amigo meu que, né, falou, meu Deus, a minha ex falou que tinha feito trabalho para mim. Eu disse, gente, não acredito que em 2026 a gente ainda precise fazer um negócio desse. E eu ainda quero fazer um parêntese aqui, né, porque, cara, eu pensei assim, imagina se tivesse que fazer um feitiço, uma magia com uma pessoa gostar de mim. Eu ia me sentir a pessoa mais fracassada do universo. Porque aí a pessoa tá contigo porque você amarrou ela, não porque ela quer estar com você. Isso para mim, de forma alguma, é ser magnético. É bem o contrário, né? Bem o contrário disso.
Qual seria a forma natural, então, de atrair tudo que a gente quer? Volto na mesma coisa que eu falei antes. É você seguir a sua essência. É ser quem você é. O Bashar fala muito isso, né? Que a gente passa a vida tentando ser outras coisas, só que a gente vai falhar miseravelmente, porque é impossível a gente ser qualquer outra coisa que não nós mesmos. E tudo que eu fizer em desacordo com isso vai me trazer sofrimento. Então, qual é a forma mais magnética de ser quem se é o tempo todo? Ah, mas eu sou, então, a síndrome como é que é? Da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, você pode trabalhar para ser melhor. Mas tu sabe de que essa questão de quem a gente é, eu estava pensando isso esses dias, porque eu li um post no Instagram que me fez refletir sobre quanto é difícil a gente saber quem a gente é de verdade, porque a gente vive cheio de condicionamentos de papéis sociais. Então, se eu quiser ser descolada, intelectual, vai ter uma listinha de pré-requisitos que eu vou ter que preencher. Se eu quiser ser vibes, vai ter outra. Se eu quiser aparecer, assim, quite luxury, vai ter outra, entendeu? Então, como que a gente realmente é verdadeiro nisso, né? Aí, essa é a pergunta de milhões, né? Porque essa simplesmente resume a razão da nossa existência. A nossa evolução depende da gente assumir a nossa identidade e vir ser quem a gente é. Eu acho que tu passa um pouco disso também, né, Vicky? Mas eu brinco que por muito tempo eu fiquei com uma crise de identidade mesmo, assim, porque eu sou advogada, né? Sou procuradora e eu venho de uma carreira muito racional e analítica do direito. E aí, depois que eu fui para o autoconhecimento, eu virei totalmente pro outro lado, assim. Então, aí eu era total good vibes, eu só andava com a galera namastê. E aí eu pensei, cara, tá aí agora, porque aí daqui a pouco, quando eu fui, não, mas é que eu não sou uma coisa. Aí, para minhas amigas patricinha, eu era muito namastê, para minhas amigas namastê, era muito patricinha. Eu falei, então, o que eu sou agora? Cara, a gente é tudo isso, sabe? Então, a Vicky, que trabalha com moda, que trabalha, que viaja, que tem um podcast, que é meio bruxinha, que gosta de viajar, enfim. E eu também, né? Sou aqui, sou procuradora, sou bruxa, sou terapeuta, mentora, fitness, enfim, e a gente é tudo isso. Como achar, né? A tua pergunta, como achar quem eu sou? O Bashar fala muito de seguir empolgação, né? E na verdade, a gente não é nada. Porque também agora a gente está aqui conversando. Massa demais gravar podcast. Amanhã pode ser que tu não queira mais nem vir. Tipo, ai meu Deus, tá de saco cheio disso aqui. Não quero mais fazer isso. Agora eu quero trabalhar com cerâmica. Eu não sou geminiana, Ingrid. Eu vou demorar um pouquinho mais. Não, eu também, né? Eu tenho temporadas de hiperfoco em coisas específicas. Tem uma fase da minha vida que eu gostava de culinária, então assistia todos os reality shows de gastronomia, eu cozinhava e fazia curso, não sei o quê. Então, eu tenho também as temporadas mais longas, assim. Mas quem a gente é? A gente a gente descobre quem é quando a gente segue a nossa empolgação e os nossos impulsos. Não tem como definir, como que tu vai te definir? Eu tenho muita dificuldade, principalmente porque hoje, quando você pergunta, oi, quem é você? O que você faz? Ah, eu sou procuradora, sou mentora, mas sou tanta coisa. Sou mãe de uma caramela, sou filha, sou irmã, sabe? Então, é meio difícil responder essa pergunta, mas em tese essa é a chave da nossa encarnação, né? Mas tu sabe que tu trouxe essa questão do quanto é importante a gente ser quem a gente é em essência.
E isso é totalmente ligado ao preceito que Deus nos criou para experienciar diferentes coisas. Se todo mundo for igual, ele não vai conseguir experienciar diferentes coisas. Então a gente não vai ter nem seguindo o propósito divino, o quanto a gente realmente acaba sendo em discordância. Eu sei, pessoal, eu não sou um Buda iluminado, que na prática Não é mais é? difícil. Como não? Até aqui na 3D. Nossa, Então, achei que foi. missão queimar os meus karmas. Mas, mas realmente é uma caminhada. Quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a se fazer essa pergunta. Eu acho que tu trouxe, tem sim uma quebra de identidade. Afinal, quem eu sou? Os papéis sociais definidos por profissão é a primeira coisa que a gente pensa. E se não é profissão, a gente vai falar um hobby. E isso é uma coisa que eu gosto muito de viajar, como eu estava comentando contigo antes de começar a gravação, porque a gente conhece pessoas de diferentes culturas. E eu tenho a sensação que quando eu converso com pessoas, às vezes, de alguns países, elas conseguem ter essa concepção mais forte de quem elas são, sem ser papel de profissional. Eu vejo como brasileira que isso é uma coisa muito forte da nossa cultura. E aí vem um ponto que eu acredito que influencia muito na nossa energia e, por consequência, no nosso magnetismo pessoal, que é a ambiência, os ambientes que nós estamos inseridos. Como que tu vê essa relação pode influenciar a questão do magnetismo porque, ao meu ver, tem pessoas que podem nos puxar para baixo e tem pessoas que podem fazer com que a nossa energia cresça exponencialmente. Você sabe que eu acho sempre muito complexa essa pergunta, porque, inclusive, como eu falei no último episódio que nós gravamos, que foi umas 2 encarnações atrás, a nossa mente cria a nossa realidade. Então, em primeiro lugar, o ambiente que você está, no primeiro lugar, ele foi cocriado por você, tá? É bom a gente não perder isso de vista, tá? Que as coisas que acontecem no nosso externo são reflexos do nosso interno. Agora, eu também preciso considerar que o nosso externo influencia, né? Não determina, mas influencia. Porque, então, digamos que eu estou fazendo aqui, né, o meu serviço, meu alto trabalho, estou mudando minha frequência, estou me conectando com pessoas melhores. Aí você começa a ir para outros ambientes, começa a receber convites, começa a mudar os seus amigos, né, melhorar seus relacionamentos, a sua família melhora. E, consequentemente, você estando em ambientes assim, a sua energia também se melhora, porque é um ambiente que se retroalimenta. Agora, se eu estou num ambiente que não está colaborando comigo, e isso é muito comum quando a gente fala em questões familiares, por exemplo, porque é uma coisa que a gente não tem muita escolha, né? A gente escolheu antes de vir, mas depois que está aqui não tem muito mais o que fazer. A bola está em jogo, tu tem que ir, né? Tem que tocar. O que você faz nesse caso? Você precisa aí redobrar o vigiar e orai, que é olhar para você mesmo, tá? E aí eu não gosto de trazer isso num espaço de culpa, porque às vezes a gente fala, né, nossa, mas é você que cria a sua realidade, se você está vivendo uma situação assim, foi porque você criou, porque está ressoando com a sua frequência. Aí parece que a pessoa também é uma retardada, culpada, que foi muito, né, ruim na outra vida, e pensei, meu Deus do céu, mas eu estou pagando meus pecados aqui. Não é um lugar de culpa, mas é um lugar de responsabilidade, sabe? É de assumir, tá, tudo bem, isso que eu estou vivendo aqui, primeiro, que você vive hoje é reflexo do seu passado. Então, já começa por aí. Assume a responsabilidade que você criou, mas entende que aquilo foram escolhas que passaram na sua vida. Então, se nesse momento eu estou vivendo uma coisa que não está me agradando, eu tenho que fazer o trabalho interno para mudar aquele chip, mudar aquela situação e começar a ressoar com novas realidades. O Bashar sempre fala que todas as realidades, todas as frequências estão disponíveis o tempo todo. E a gente só acessa, a gente vai saltando de uma realidade para outra. Então, se existem outras realidades, tantas outras realidades muito melhores do que aquela,
faz parte do meu trabalho pessoal alterar a minha frequência para conseguir acessar. Agora, né, então, o trabalho é sempre interno. E, além disso, a gente que dá o poder, né, para as pessoas. Então, se eu estou vendo um relacionamento tóxico, ou estou num ambiente em que as pessoas falam mal umas das outras, ou, sei lá, falam de política, falam de futebol, de assuntos, assim, que não interessam muito para a pessoa que está ouvindo, é sempre o trabalho de ela mudar, sabe? Ou ela muda, continua sendo, assume quem ela é. É claro que às vezes, quando o ambiente está todo assim, é mais difícil, né? De você conseguir manter o que você quer. Mas se você se mantiver firme, das duas, uma. Ou você começa a influenciar o seu ambiente, e aí as pessoas ao teu redor começam a mudar, ou aquilo sai de você. De alguma forma, aquilo vai ser limpo no teu caminho, né? Pode ser que as pessoas se retirem, ou as coisas mudem, ou uma situação aconteça, ou você sinta vontade de sair. Eu acho que uma questão que tu trouxe que é bem interessante pontuar, que é a diferença entre culpa e responsabilidade. Quando nós nos vemos responsáveis pelas situações, mas sem essa carga de tristeza, de punição, é muito diferente. Eu diria que, inclusive, uma pessoa que assume a responsabilidade pelo que faz é extremamente magnética mesmo, porque é muito interessante estar perante uma pessoa que fala assim, eu fui responsável por atrair isso para minha vida. Mas, ao mesmo tempo, isso nos dá muito poder também, porque justamente a gente percebe que a gente pode mudar uma situação. E se a gente tomou uma decisão errada no passado, é porque a gente não tinha a mesma consciência que a gente tem nesse momento. E muitas pessoas, quando começam a escutar de espiritualidade, olham, nossa, eu criei essa realidade, que horror. Tá, mas se não tinha as ferramentas e o acesso que tu tem agora, de não ver com esse peso. E tem muitos esses pedidos de confirmação, né? Tu falou de estar, a gente acha que tá melhor, mas de repente está no meio extremamente tóxico. Mas o quanto aquilo pode ser uma confirmação de uma nova frequência, o quanto a gente também tem que sustentar. Porque para nós nos tornarmos pessoas que a gente quer atrair mais abundância na nossa vida, a gente tem que ficar sustentando as situações também. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Sim, e você sabe, a gente vive situações que vêm, é bem como você falou, eu não gosto nem muito de usar essa palavra teste, mas é meio que assim, sabe? Porque, por exemplo, né, uma questão que eu me trabalho muito há muitos anos é essa parte de relacionamento, né? Então, digamos assim, eu tinha um padrão de pessoas, de situações, aí eu falei, cara, isso aqui tá muito errado, tem que ter um outro caminho, o que que tá acontecendo? Aí, né, tu vai, se trabalha, faz isso, faz aquilo, faz constelação, faz magnetismo, faz terapia, faz mentoria, vai para imersões, né? E aí, daqui a pouco vem uma pessoa totalmente diferente. E aí você pensa assim, uau, agora, agora sim, agora mudou. Só que aí você vai ver a pessoa, ela tá talvez no outro extremo. Por quê? Significa que você é uma pessoa ruim, que continua atraindo pessoas tóxicas para sua vida, ou que, né, te prejudicam de alguma forma? Não. É porque o universo fala assim, ó, aqui, essa fase você já passou, tá? Isso aqui você já aprendeu. Agora, pega esse tipo de pessoa aqui, que a gente vai ver se você realmente aprendeu, né? Colocar seus limites, ser quem você é, sabe? Sustentar os seus desejos. Então, às vezes, vem uma outra situação que pode parecer ainda ruim, né? O ruim 2.0, mas é para ver se você realmente aprendeu o joguinho,
sabe? E quanto mais a gente vai passando de fase, vai para o autoconhecimento, vai sustentando, vai se autotrabalhando, a gente vê que aquela coisa vai ficando mais rápida, você vai ficando mais ligada. Ah, tá. Daí, sei lá, a primeira conversa com a pessoa já. Tá bom. Já peguei a red flag aqui, já assisti esse filme. E assim vai, até que chega uma hora e aí tá bom, o universo entendeu. Não é isso que eu quero. Já chegou para mim de novo, e eu falei, não é isso que eu quero. Aí vem uma pessoa legal, né? Dizer, tá bom, então agora viva seu Dharma. Todo mundo merece viver o seu, né? Todo Queria mundo agradecer a tua presença aqui de mais uma vez e todo o conhecimento que tu sempre traz, que toque as pessoas que estão escutando esse episódio. E eu queria que tu deixasse um conselho, né, para justamente alguém que está passando por esse movimento de expansão, que quer se alinhar e atrair, né, mais situações positivas e alinhadas com o que deseja. Que dica que tu daria para essa pessoa? não atraia. Porque se você quer atrair, é porque você não tem. Então, seja a pessoa que já tem tudo que você precisa, sabe? Eu não gosto dessa coisa. E olha quem quer aparecer aqui, minha cachorrinha. Eu não gosto dessa coisa. Eu já estive muito nesse lugar da independência, de não precisar de ninguém, e nós não somos assim, nós somos seres humanos, nós vivemos comunidade, sociedade, então a gente precisa uns dos outros, tá? A questão não é essa. Mas seja a pessoa que se basta, sabe? Seja a pessoa que se ama, a pessoa que já tem tudo que quer. E mesmo quando você vê que o teu externo não está correspondendo com aquilo, tenha a paz interna de saber que aquilo chega no momento certo. E até esse momento chegar, você vai viver sendo quem você é, seguindo a sua empolgação, seguindo a sua intuição, parando de dizer sim para todo mundo. Porque quando você começa a abandonar os teus desejos e querer agradar todo mundo e fazer o que todo mundo espera de você para ser amado, você não está sendo você mesmo. E quando você parar de dar para as pessoas o que elas querem, elas não vão se manter na sua vida. Eu trouxe até nos stories esses dias para trás. A gente acha que o amor, e isso falo de uma forma abrangente, não só o amor romântico, o amor das pessoas em geral, ele vem quando nós somos úteis. E o amor genuíno é aquele que acontece sem utilidade, você sendo quem você é. Então, não queira atrair nada, apenas seja quem já tem tudo. Porque quando você já tem tudo, o que o universo pode te devolver é tudo.